Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com TV. Hoje vamos falar sobre a seca, que está trazendo prejuízo para as lavouras de café. A Fundação Procafé faz um alerta. A situação é crítica nos cafeeiros. Preparamos uma reportagem desse momento delicado na cafeicultura brasileira. E mais, primeira florada antecipada que não vingou. A expectativa é que chova muito para diminuir os prejuízos da próxima safra. Veja ainda, cooperativa comemora a primeira exportação direta de café. Você vai conhecer também a iniciativa de produtores que descartam de maneira correta as embalagens de defensivos agrícolas. E mais, desvendamos os segredos da produção de rosas na zona da Mata Mineira. Café com TV, a notícia na dose certa. A gente abre a edição de hoje falando sobre a seca que está trazendo prejuízos nas lavouras. Segundo a Fundação Procafé, a situação é crítica. Você vai entender esse atual momento da cafeicultura na reportagem de Cadu Lopes e Edmilson Pelinha. De acordo com a Fundação Procafé, esta seca está pior que a do ano passado. Nas lavouras dá para ver nitidamente que a situação é grave. A entre-safra criou expectativas para 2023, mas ainda é uma incógnita, já que a de 2022 foi, de acordo com este pesquisador, bastante problemática. Esses problemas começaram lá em 2020. Depois da colheita de 2020, a gente teve uma seca prolongada. Depois a gente teve um veranico em 2021 e mais uma seca no período do inverno de 2021. Então, tudo isso prejudicou o crescimento da planta para 2022. 2021 ainda teve a destruidora geada, que fez um estrago por onde passou. As lavouras que tiveram podas não produziram bem em 2022 e as que tiveram podas mais drásticas ficaram comprometidas. Então, diante de todos esses problemas, nós tivemos uma planta que cresceu pouco, né? E, para piorar, né, a gente teve um frustramento do pegamento da florada. Aqui no sul de Minas está produzindo em torno de 50% a menos do normal que a gente vinha produzindo alguns anos atrás. Uma das maiores preocupações nesses últimos meses é com essa seca severa. De acordo com a Procafé, houve uma queda de 65,94% na comparação de junho deste ano com o mesmo período do ano anterior. E agosto continuou com um déficit hídrico bem acentuado, chovendo praticamente nada do que era esperado da média histórica. A chuva ela foi mal distribuída, então choveu muito em janeiro, fevereiro, aí ficou baixa a insolação, a planta precisa de água, mas ela precisa de luz para crescer, então a insolação foi baixa, encharcamento no solo, falta de oxigênio no solo, e depois essa chuva parou em março, né? Então não foi um ano ideal para o crescimento da planta, e esse crescimento desse último verão é aonde vai dar café em 2023, né? E para piorar, né, como você falou, a gente está num déficit hídrico severo. Então, hoje, aqui no sul de Minas, nós estamos com um déficit hídrico em torno de 100 milímetros. O que seria normal seria um déficit hídrico de 20 milímetros. A média histórica, nós temos um déficit nessa época de 20 milímetros. Ainda segundo André, isso fez com que as plantas produzissem pouco este ano. E a projeção para o ano que vem ainda é ruim. 2020 nós tivemos seca no inverno, um déficit hídrico acentuado, acima do normal. 2021 de novo e 2022 de novo. Então nós estamos indo para o terceiro ano com déficit hídrico acentuado nessa época, né, de inverno, que a planta está gestando aí a próxima safra. Então, as plantas produziram pouco esse ano e estão com uma projeção ruim para o ano que vem. E aqui na Fazenda Experimental da Procafé, a gente pode ver várias situações. Essa daqui que a gente acabou de mostrar, que a seca foi muito severa e vai prejudicar bastante a safra do ano que vem. E essa outra aqui, que fica bem ao lado, que teve safra zero, vai ser prejudicada, mas não tanto quanto aquela, né, André? Exatamente. Essa lavoura aqui
no sistema Safra Zero, ela não produziu esse ano de 2022 e está projetada para produzir em 2023. Então a gente pode ver que, apesar dela não ter produzido esse ano, é uma lavoura que tem um potencial de produção, mas ela foi prejudicada. Ela está com as varas menor do que o normal, né? Se a gente pega aqui o tamanho da vara, está menor do que o normal pelos problemas de crescimento, má distribuição da água, né? E a gente pode ver que ela também está tendo desfolha e está amarelando, né? As folhas aqui, ó, do ponteiro de dentro, né? Principalmente por causa da falta de água. Então, com essa falta de água, ocorre uma deficiência nutricional induzida pela falta de água, né? Que o nutriente não consegue subir do solo e alimentar as folhas. Você acha que vai dar menos carga do que vocês previam ano que vem? Sim, essa aqui é uma lavoura que em condições normais ela daria aí suas 80 sacas por hectare, né? Com condições de chuva normal, pela época que ela foi podada, né? E aqui a gente está esperando em torno de 50, 60 sacas por hectare. E o André trouxe a gente até aqui nesta área, onde esta lavoura que o Pelinha está mostrando para vocês, ela é irrigada por gotejo. Daí fica mais fácil, né, André? A lavoura, a gente pode ver aí, a olho nu, que ela está muito mais bonita do que as outras, né? Exatamente. O gotejo é uma forma de irrigação muito boa para o café, que usa água de forma mais racional, né? Porque ele fica pingando ali debaixo do pé e não irriga a área total. E ele vem, né, além de ter um aumento da produtividade, mesmo em condições normais de chuva, né, ele diminui esse risco da seca, né? Então, nós estamos aqui numa lavoura irrigada, a parte dela é irrigada, a gente tem a parte ali que é de sequeiro e a gente vê uma diferença enorme, né? Aqui as plantas estão vegetando, estão emitindo folhas novas, né? Elas têm potencial de segurar a florada que teve aqui, né? E vão ter uma florada ainda maior. Então, muitas vezes, dependendo da situação, a irrigação é um investimento melhor e mais seguro do que ele plantar uma lavoura nova. Ainda de acordo com o pesquisador da Procafé, existem manejos que podem ajudar o produtor, mas mesmo assim são paliativos, perto da gravidade da situação. Aqueles que são irrigantes já deveriam ter retornado com a lama de irrigação, né? Continuar irrigando as lavouras. Aqueles que ainda não terminaram a colheita, agilizar essa colheita, né? E avaliar o potencial produtivo das lavouras. Tá um pouco tarde, mas ainda cabe decisões de poda, né? Se for necessário, claro que sempre com um agrônomo responsável da lavoura, né? E para aquelas lavouras que têm um potencial produtivo maior, né? Agora que vier as chuvas, ele entrar com as pulverizações. Resta para o produtor a oração e pedir para que a chuva venha, já que não há muita expectativa de melhora ou de chuva para os próximos dias. Para os próximos dias, a gente não tem uma previsão segura de chuvas boas, né? Então a gente está rezando para chover logo. Em Muzambinho, produtores debateram os rumos da cafeicultura. Cláudio Flores é que tem as informações. O primeiro dia de campo, promovido pela Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas, contou com a presença de mais de 200 pessoas, entre cafeicultores, extensionistas técnicos, alunos do Instituto Federal e parceiros unidos em busca do desenvolvimento de novas práticas para a cafeicultura regional. O evento aconteceu no campus do Instituto Federal de Muzambinho. O objetivo principal foi discutir e criar formas de se desenvolver o cultivo do café cada vez mais alinhado às exigências do mercado e cuidados com o meio ambiente. Principalmente com agora os efeitos climáticos estão fazendo com que chama a atenção principalmente uma nova cafeicultura, uma cafeicultura conservativa, onde que o trato do solo
tem que ser levado em consideração, principalmente na parte de nutrição. Quem esteve no encontro participou de várias palestras, entre elas certificação das fazendas e como é feito o processo da rastreabilidade dentro da propriedade. Foram abordados também temas como agricultura conservativa e cafeicultura regenerativa consciente. A cafeicultura conservacionista, ela vem fazer com que atrai e chama atenção também para uma nova cafeicultura. Como se fazer, de que forma fazer, buscar as opções que nós temos, principalmente para atravessar esse momento que está sendo afetado pelos efeitos climáticos. Os cafeicultores também puderam aprender um pouco mais sobre o pós-colheita, o manejo correto no terreiro, processo de colheita via seca e úmida e fermentação controlada de café. O evento teve o apoio do Instituto Federal do Sul de Minas, Sebrae, Emater e a Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas, que abrange hoje 21 municípios. Eu acredito que a cafeicultura conservacionista vai ser, principalmente agora, uma conscientização para as próximas etapas e assim eu acredito que é uma cafeicultura que veio para ficar. Você vai ver a seguir os números da exportação do café brasileiro. A gente volta já, por isso não saia daí.